Fala galera, beleza? Ramon aqui de novo com vocês. É um imenso prazer estar aqui para o estudo do livro Um Curso de Cálculo, volume 1, Guido Rizzi. Beleza, pessoal? Não vejo esse conteúdo no YouTube, raríssimo ter, tá? E eu vou estar trazendo aqui um estudo de talvez algumas partes de capítulos, alguns capítulos, certo? Eu vou começar assim pelo capítulo 7 do livro. Falando sobre as derivadas, vamos estudar as seções 7.1 e 7.2, beleza? Neste vídeo. Ok, pessoal? Os exemplos dessas seções serão estudados em vídeos posteriores. Melhor fazer um vídeo só de exemplos para estudar bem direitinho para entender esses conceitos, beleza? Então é isso, pessoal. Vamos estudar cálculo, então. Clique em curtir, inscreva-se no canal, sugestões, dúvidas, faça comentários, beleza? Vamos lá pro vídeo. Então vamos lá, pessoal, vamos começar o nosso estudo aqui com a seção 7.1, que é a seção de introdução, beleza? Então ele vai introduzir lá o conceito das derivadas por meio do problema da reta tangente. Vamos acompanhar aqui. Seja f uma função que vai do domínio da f, que está contido nos números reais, na reta, no conjunto dos números reais. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Tem que ter uma noção de o que é uma função, que é uma relação que associa cada ponto aqui do domínio de f. Lembre-se que o domínio é o conjunto dos pontos da função que ela funciona, que ela não dá nenhum problema, ok? E eu vou associar a imagens f de x no conjunto dos números reais, beleza? Essa é a função f. E P, eu tomo P, um ponto fixo do domínio da função, ok? Então, pessoal, vamos estudar o problema da reta tangente ao gráfico de f no ponto PF de P. Bom, então o que a gente vai estudar é o problema da reta tangente ao gráfico da função f, tá? Esse é o primeiro noção para entender a derivada, tá? No ponto P, F de P. Você lembra que um ponto é um par ordenado, né? Com dois números, beleza? Bom, observe que esse ponto ele está no gráfico de f, tá? O que é o gráfico de f? O gráfico de f, só para a gente relembrar, ele é o conjunto dos pontos de R2. Ah, professor, quem que é R2? O que é R2? R2 é o plano. É o plano cartesiano. A gente não coloca x aqui, y aqui. Se esse x é um número real e esse y é um número real, nós estamos no plano R2. Então, são os pontos de R2, qualquer pontinho aqui, tá? Vários pontinhos, tá certo? Esses pontos aqui de R2, tais que y é igual a f de x, ou seja, x se relaciona com y de alguma maneira, tá? Como uma função aqui. O x ele vai se relacionar com f de x, que é o y. Beleza, pessoal, sem mais delongas, o nosso objetivo é estudar a reta tangente, o gráfico de f no ponto P, f de P, e o ponto PF de P está no gráfico de f. Bom, para estudar esses problemas, o que a gente vai fazer? Então, pessoal, consideremos a reta secante S, que passa pelos pontos PF de P e XF de X. Tá bom, pessoal? Como é uma função, a gente vai explicar direitinho aqui, a melhor forma de entender seria por meio de um gráfico mesmo, tá? Então, aqui eu tenho representada a minha função f de laranja, tá joia? E aqui eu tenho uma reta secante passando por essa função f, tá? Reta secante é a reta que passa por uma função, digamos, em dois pontos, tá certo? Então, observa. Aqui eu vou tomar pontos dessa função. O primeiro tem que estar no domínio da f e o segundo também vai estar no domínio. Então, observa, eu peguei o P e eu peguei o X. Então, considerei o ponto P, que está no domínio da f, olha ele no gráfico.
Lembre-se que o ponto PF de P está no gráfico de F. Observe o seguinte, que a imagem de P, através dessa função, é o F de P. Tá? E eu tomei também o ponto X. Puxa vida. Mas e agora, Ramon? Que ponto é esse? Bom, esse ponto é um ponto genérico, um ponto aleatório. Na verdade, ele não está só aqui. A gente vai ver que ele vai estar aqui, 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 aqui. Mas já vamos reparar certinho. Eu coloquei ele em particular aqui, tá? É o X, é um ponto genérico que está varrendo o conjunto dos números reais, em geral. Tá certo? A gente só coloca ele aqui para facilitar o desenho. Bom, vamos lá. A imagem de x através da função f é f de x. Tá ok? Nós temos a reta secante e o gráfico de f. A pergunta é, para nós resolvermos o problema da reta tangente ao gráfico de f, nós precisamos desta reta aqui, que eu vou desenhar aqui, de branco, tá? É essa reta aqui, aproximadamente essa, ó. Essa reta aqui, vamos lá. Tá, desenhá-la aqui. Aqui. Aproximadamente essa reta, tá? Mas para termos uma reta que é tangente ao gráfico da nossa função f, nós vamos precisar da reta que eu desenhei aqui, que é a reta tangente. Vou falar mais sobre ela daqui a pouco, tá? Nosso objetivo é esse, o problema de uma reta tangente ao gráfico de f, que a gente vai denominar por derivada, beleza? Da função f, no ponto P. Então, para a gente resolver esse problema, o que a gente vai fazer? O que nós vamos calcular agora é o coeficiente angular da reta secante, a reta que passa pelos dois pontos aqui, ao gráfico de f. A gente vai calcular o coeficiente angular da reta secante, tá? Beleza? Como S é uma reta, tá aqui, é linear, ela tem a forma. Essa seria uma função y igual a mx mais n, ok? Onde esse m representa o coeficiente angular, tá joia? Então, vamos calcular o coeficiente angular. O coeficiente angular, que eu estou chamando de m, tá? O que vai acontecer? Como que eu calculo geometria analiticamente falando, digamos? Eu vou construir um triângulo retângulo aqui, tá? Reto aqui nesse ponto, tá certo? E aqui eu vou ter o meu ângulo alfa. Aí você fala, por que você está construindo esse triângulo? Olha só, o triângulo ele tem tudo a ver com essa reta secante. E é essa maneira que a gente começa a definir, tá? Agora, a pergunta é, quem são essas medidas? Quem são essas medidas? Por quê? Porque eu quero o coeficiente angular, e o coeficiente angular da reta secante é a tangente do ângulo alfa. A tangente do ângulo alfa é o cateto oposto ao ângulo dividido pelo cateto adjacente ao ângulo, correto? O cateto oposto ao ângulo, observando aqui a nossa figura, é essa medida. Quanto vale essa medida? Essa medida vale o ponto final menos o ponto inicial. Essa medida vale f de x menos f de p, certo? E essa medida, ela vale quanto?
ela vale ponto final menos o ponto inicial. Lembre-se que a gente começou por P, f de P. Depois fomos para x, f de x. Então essa medida vai ser x menos P, ok? Então, o nosso cateto oposto vai ser f de x menos f de P. E o cateto adjacente, olha o adjacente, ó. Cateto adjacente ao ângulo alfa é x menos P. Você começa a entender melhor esses conceitos depois de um bom tempo, tá? Não é de imediato, mas com o tempo você vai compreendendo melhor. Então, eu concluí que o coeficiente angular da reta secante é f de x menos f de P sobre x menos P. Tá ok? Agora, o que eu quero fazer é calcular o limite desse m. Limite a gente já tem como conhecido, né, ao estudar a derivada. Então, o que a gente vai fazer é calcular o limite de m. Limite de m. Quando o x se aproxima de P. Aí você pergunta, mas por que tenho que ter essa condição, que o x se aproxima de P? Boa pergunta, excelente pergunta. Então, observa. Isso aqui vai ficar o limite, já vou responder. F de x menos f de P sobre x menos P. Tá joia? Isso quando o x ele tende a P. Por que o x vai tender a P? Por que eu quero calcular esse limite? Esse limite eu quero calcular por quê? Porque eu quero fazer uns desenhos meio dificinhos aqui, ó. Ok? Brincadeiras à parte. Eu quero a reta tangente a essa curva. Eu quero a reta que eu falei para vocês. Essa reta aqui aproximadamente, ó, que passa em apenas um ponto, a reta tangente. Para chegar nessa reta tangente, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar que esse x ele fique aqui. Por exemplo, se ele fica aqui, onde ele está? Ele está no gráfico de f, ele está aqui. Se ele está aqui, a reta que eu vou obter vai ser essa. Ok, vamos continuar. Então, eu quero um x agora aqui. Se o x está aqui, eu vou obter essa reta aqui, ó, que passa por esses dois pontos, vai ser essa reta aqui, aproximadamente. Observe que conforme o x vai se aproximando de P, eu vou tendo retas meio complexas de desenhar, mas que se aproximam cada vez mais da reta vermelha que eu desenhei inicialmente. Dessa reta aqui, ó. Que passa apenas por um ponto. Tá certo? O desenho, ele talvez fique meio confuso, mas eu quero realmente aproximar o x de P, desenhando esse monte de retas tangentes. Ok? E o que vai acontecer aqui? O limite desse m aqui, eu vou chamar ele de f' de P. Limite de f de x menos f de P sobre x menos P, quando x tende a P. Eu fiz o meu x tender a P
e eu tenho justamente o coeficiente angular da reta tangente, tá? Que é a derivada no ponto P. É assim que a gente consegue obtê-la, beleza? Então, pessoal, em resumo, eu quero que o x se aproxime de P para que eu encontre a reta tangente, no caso, mais precisamente o coeficiente angular dessa reta tangente, tá certo? Bom, vamos a uma observação importante, que a derivada que a gente definiu como esse limite de f de x menos f de p sobre x menos p, quando x tende a p, ela pode ser interpretada como a velocidade instantânea, é a velocidade no instante, que aparece no velocímetro de uma partícula entre os instantes t0 e t. Então, no caso, considere esse carrinho aqui no instante s0, que é o que a gente chama de s de zero, tá? Porque a função espaço é uma... esse s de espaço ele é uma função e s de t, ou seja, uma posição no instante t qualquer, correto? Ok, basta considerar essa função, ou ela é sf de t, ou ela é s de t, não tem problema, qualquer coisa serve, né? Então, a velocidade instantânea desse móvel, dessa partícula no caso, vai ser o limite de s de t0 menos s de t dividido por t menos t0. Aqui é s de t menos s de t0, tá? Beleza? Então, a velocidade instantânea pode ser interpretada como a derivada da posição. Isso aqui pode ser interpretado como a derivada da posição no instante t0. Beleza? Vamos prosseguir então? Então, pessoal, vamos ver realmente a definição formal de derivada. Então, seja f uma função da reta na reta, ou no caso, uma função do domínio da f contido na reta para cada x do domínio associa um número real, e P um ponto do domínio. P é um ponto fixado, tá? Pode ser um ponto qualquer, mas ele está fixado bonitinho. O limite de f de x menos f de p dividido por x menos p quando x tende a p, quando existe e ele é finito. Isso aqui é importante, tá? Denomina-se a derivada de f em p, beleza? E indica-se por f' de p. É assim que a gente lê. Esse prime aqui, que a gente fala em inglês, é o linha. F' de p. F prime, F' de p, tá certo? Assim, a F' de p, a gente define como sendo, aqui por definição, ó, a gente define como sendo o limite de f de x menos f de p sobre x menos p, isso quando x tende a p. Esse limite é muito importante, tá? Na matemática, geometria, probabilidade, enfim, todas as áreas aí. Então, pessoal, vamos fazer uma observação importante aqui, que é usando o teorema do limite de uma função composta, a gente consegue escrever esse limite de uma outra forma. Eu acredito que seja dúvida de muita gente, né? Então, vamos esclarecer aqui o que está acontecendo, tá joia? Bom, então a gente tem que f' de p é o limite de f de x menos f de p dividido por x menos p. Isso quando x tende a p, correto? A gente pode transformar esse limite. Então, no caso, a gente tem um limite aqui. Vamos usar a cor diferente. Então, fazendo esse x igual a p mais h, correto? Estou fazendo uma mudança de variável em relação para aplicar o teorema do limite de uma função composta.
notemos que quando o x tende a P, então observe aqui, o H, que é x menos P, ele vai tender a quanto? Quando o x está tendendo a P, a gente coloca o P no lugar do x, fica P menos P, que dá 0. Então, realmente, o H está tendendo a 0. Assim, o que vai acontecer? Nós temos que a derivada de f no ponto P sendo o limite de f x. Eu estou mudando por P mais H. Então, é P mais H menos f de P. E x menos P é o H. Dividido por H. Isso quando H vai para 0. Ok? Então, a gente pode definir a derivada nessa outra notação, né? Quando a gente quer calcular a derivada em todo ponto, a gente faz f' de x. Então, f de x mais h menos f de x sobre h. Esse P é um ponto fixado, igual eu falei, tá? Quando cada um desses limites existirem e forem infinitos, a função f diz ser derivável ou diferenciável no ponto P, tá? Que está no domínio. Agora, se a função é derivável, então ela é derivável em todos os pontos do domínio. Uma coisa importante também, tá? Vamos para a última observação, que fala assim, que a reta da equação. Então, nós temos aqui a equação, tá? É a reta tangente ao gráfico de f no ponto P, f de P, tá certo? Essa é a equação da reta tangente nesse ponto aqui, P, f de P, por definição, tá certo? Assim concluímos que a derivada de f em P é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa P. Ok, pessoal? Então é isso. Espero que vocês realmente tenham gostado. Clique em curtir, inscreva-se no canal. Beleza? Grande abraço, ótimos estudos para vocês. Falou!